Segunda-feira chega e, para o torcedor do Vasco, muitas vezes ela vem carregada de sentimentos misturados. Depois de uma partida intensa no dia anterior, a cabeça ainda está fervendo com tudo o que aconteceu dentro de campo. E quando o assunto envolve arbitragem polêmica, bastidores quentes e um jogo cheio de reviravoltas, fica praticamente impossível não voltar ao tema. Foi exatamente isso que aconteceu após o confronto entre Vasco da Gama e Cruzeiro no Mineirão, um jogo que terminou empatado em 3-3, mas que deixou uma sensação de que o resultado poderia ter sido muito diferente. Quem assistiu à partida percebeu que o Vasco fez um jogo competitivo. Mesmo atuando fora de casa, em um estádio tradicionalmente difícil, o time mostrou personalidade, criou oportunidades, em muitos momentos, teve o controle emocional e técnico da partida. O placar alto já mostra o quanto o confronto foi movimentado, mas além dos gols, houve uma sequência de lances que geraram muita discussão e indignação entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores. O Vasco terminou o jogo com 41% de posse de bola e 15 finalizações, sendo 7 delas no alvo. São números que mostram um time que não se limitou a se defender. Pelo contrário, buscou o ataque, criou situações claras e teve chances reais de sair do Mineirão com os 3 pontos. Por isso mesmo, o sentimento após o apito final foi de frustração. Não apenas pelo empate, mas pela percepção de que a vitória estava ao alcance. E claro, quando o resultado escapa em meio a lances polêmicos, a arbitragem inevitavelmente entra no centro do debate. O árbitro da partida acabou se tornando um dos personagens mais comentados depois do jogo. Vários lances foram questionados e a sensação dentro do ambiente do Vasco é de que decisões importantes acabaram prejudicando a equipe ao longo da partida. Um dos momentos mais debatidos aconteceu ainda no primeiro tempo, quando um lance duro em cima de um jogador do Vasco gerou reclamações imediatas. A jogada levantou questionamentos sobre a possibilidade de expulsão, mas a decisão tomada em campo foi seguir o jogo sem uma revisão mais aprofundada. Aquilo já começou a aumentar a temperatura da partida e também a irritação do lado vascaíno. Depois disso, outras situações dentro da área também passaram a ser alvo de discussão. Jogadas que poderiam resultar em penalidade acabaram sendo interpretadas de maneira diferente pela arbitragem, o que gerou ainda mais inconformismo. Em um jogo equilibrado, decisões desse tipo acabam ganhando um peso enorme, porque podem mudar completamente o rumo da partida. Mesmo assim, o Vasco conseguiu reagir dentro de campo. O time mostrou força, conseguiu balançar as redes e chegou a virar o jogo em determinado momento. Foi uma atuação que demonstrou competitividade e entrega, algo que o torcedor vinha cobrando há bastante tempo. Só que, ao mesmo tempo em que houve momentos positivos, também aconteceram episódios que complicaram o cenário. Um deles foi a expulsão de um jogador do Vasco em um momento delicado da partida. O lance gerou debate, mas a avaliação mais equilibrada aponta que a decisão da arbitragem naquele caso específico acabou sendo correta. O problema, segundo a visão vascaína, está justamente no critério utilizado ao longo de todo o jogo. Situações parecidas tiveram tratamentos diferentes, e isso é o que alimenta a sensação de injustiça. Quando um atleta é expulso, a equipe naturalmente sofre um impacto imediato. Jogar com um a menos exige reorganização tática, exige mais desgaste físico e também aumenta a pressão sobre o sistema defensivo. Mesmo assim, o Vasco continuou lutando e manteve o jogo aberto até os minutos finais. Outro ponto que chamou a atenção foi o tempo de acréscimo concedido na partida. Os minutos extras foram se acumulando e, quando o número final apareceu no placar, muita gente ficou surpresa. Para quem estava do lado vascaíno, a sensação era de que aquele período adicional poderia abrir espaço para mais pressão do adversário. Enquanto tudo isso acontecia dentro de campo, a tensão ia crescendo fora dele também. O clima no estádio já era pesado por causa das decisões discutidas durante a partida, e esse sentimento acabou transbordando após o apito final. Assim que o jogo terminou, a insatisfação ficou evidente. Dirigentes do Vasco não esconderam o descontentamento com a arbitragem e fizeram questão de expressar essa indignação. Em meio a esse cenário, aconteceu uma situação que rapidamente ganhou repercussão. O presidente do clube foi tirar satisfação diretamente com o árbitro no caminho que liga o campo aos vestiários. O momento foi marcado por muita tensão.
O dirigente vascaíno foi cobrar explicações sobre os lances que, na visão do clube, prejudicaram a equipe. Enquanto o árbitro seguia em direção ao vestiário, as reclamações continuavam, com apontamentos sobre decisões específicas da partida. Segundo relatos, o presidente citou algumas das jogadas mais discutidas do jogo, reforçando a percepção de que o Vasco havia sido prejudicado em momentos cruciais. A abordagem foi direta, com críticas à postura da arbitragem e também à forma como alguns lances foram conduzidos. O clima ficou ainda mais caótico quando seguranças entraram na situação para separar e controlar o ambiente. Em meio à confusão, houve intervenção de agentes de segurança, o que transformou aquele momento em um episódio ainda mais tenso no túnel do estádio. Toda essa sequência de acontecimentos acabou ampliando a repercussão do jogo muito além do resultado dentro de campo. O empate por si só já tinha sido dramático, mas as discussões sobre a arbitragem e os acontecimentos nos bastidores fizeram com que a partida continuasse sendo debatida intensamente mesmo depois do apito final. Enquanto isso, dentro da análise puramente esportiva, um detalhe começa a chamar a atenção do torcedor vascaíno. Apesar de todos os problemas e das polêmicas, existe uma mudança visível na postura do time nas últimas semanas. A equipe passou a demonstrar mais competitividade, mais intensidade, principalmente, mais vontade de disputar cada lance. Esse aspecto tem sido destacado por quem acompanha o dia a dia do clube. Em pouco tempo, o time começou a mostrar sinais de evolução dentro de campo, algo que vinha sendo muito cobrado anteriormente. A sensação é de que os jogadores voltaram a competir de verdade, a disputar as partidas com mais personalidade e coragem. E isso faz com que o torcedor volte a se envolver emocionalmente com os jogos. Mesmo quando o resultado não vem da maneira desejada, existe uma percepção de luta, de entrega e de identidade em campo. É algo que muda completamente a maneira como a torcida enxerga a equipe. Só que, ao mesmo tempo em que esses sinais positivos aparecem, episódios como o que aconteceu no Mineirão acabam gerando uma enorme frustração. Porque quando o time mostra a capacidade de competir e ainda assim sente que foi prejudicado em momentos decisivos, a revolta naturalmente aumenta. Foi exatamente esse o clima que tomou conta do ambiente vascaíno depois desse confronto intenso fora de casa. Entre elogios à postura da equipe, críticas a decisões individuais dentro de campo e muita reclamação sobre a arbitragem, o debate ficou quente e promete continuar repercutindo ainda por bastante tempo. O que mais revoltou o ambiente vascaíno não foi apenas um lance isolado, mas sim a sequência de decisões que, na visão de quem acompanha o clube, acabou criando um cenário de injustiça dentro do Mineirão. Quando você começa a analisar lance por lance, a sensação de inconformismo vai aumentando. Isso porque não se tratou apenas de interpretação de jogo, mas de situações muito claras que, na opinião de muita gente, deveriam ter tido um desfecho diferente. Um dos lances mais comentados aconteceu em uma jogada dura ainda na primeira etapa. O jogador do Vasco recebe uma solada clara na perna, um lance forte, daqueles que normalmente geram preocupação imediata. O que chamou atenção foi o fato de a arbitragem não considerar a gravidade da jogada da forma que muitos esperavam. Nem mesmo uma análise mais profunda foi feita naquele momento. Isso gerou uma onda de questionamentos logo ali, ainda com a bola rolando. A revolta foi crescendo porque, pouco tempo depois, outra situação dentro da área voltou a gerar reclamação. Em uma disputa de bola, um defensor vascaíno acabou sendo claramente puxado, o que na visão do clube caracterizaria a penalidade. Foi aquele tipo de lance em que o jogador tenta seguir na jogada, mas acaba sendo impedido fisicamente de continuar a disputa. Mesmo assim, nada foi marcado, e o jogo seguiu como se nada tivesse acontecido. E quando parecia que a sequência de decisões polêmicas já tinha sido suficiente, veio mais um episódio que aumentou ainda mais a indignação. Em outra jogada dentro da área, um atacante do Vasco se posiciona para disputar a bola, mas acaba sendo atingido no corpo pelo adversário, que sequer demonstra preocupação em jogar a bola. O contato acontece de forma evidente e impede a continuidade da jogada ofensiva. Para muitos, era um pênalti bastante claro. Mesmo assim, a arbitragem novamente mandou o jogo seguir. O detalhe que deixou ainda mais irritado o lado vascaíno foi a posição do árbitro naquele momento. Ele estava muito próximo da jogada, com visão direta do que aconteceu. Ou seja,
não foi um lance distante ou encoberto por jogadores. A interpretação feita em campo foi considerada incompreensível por quem analisou a situação depois. Esses episódios começaram a se acumular na memória de quem estava acompanhando a partida, e isso acabou influenciando diretamente na reação que veio depois. A arbitragem passou a ser vista como um dos fatores decisivos para que o Vasco não conseguisse transformar sua atuação em vitória. Dentro do clube, a indignação ficou evidente logo após o término da partida. Dirigentes fizeram questão de se posicionar e deixar claro que consideraram a atuação da arbitragem completamente inaceitável. A avaliação interna é de que não foi a primeira vez que decisões desse tipo aconteceram em jogos fora de casa. Durante a manifestação do departamento de futebol, o tom foi direto. A crítica principal foi direcionada ao que foi classificado como uma postura de arbitragem que favoreceu o time mandante em momentos importantes da partida. Não apenas nos lances grandes, como possíveis expulsões ou pênaltis, mas também em faltas menores que, segundo o entendimento do clube, acabaram contribuindo para empurrar o Vasco para trás durante o jogo. Outro ponto citado foi a quantidade de acréscimos concedida no segundo tempo. Quando o tempo regulamentar se aproximava do fim, muitos já esperavam alguns minutos adicionais, algo comum em partidas movimentadas. Porém, quando o número de minutos extras foi anunciado, o espanto foi geral. O jogo ganhou uma extensão considerada exagerada por quem estava do lado vascaíno. Essa decisão aumentou ainda mais a tensão em campo. Jogadores passaram a discutir mais, a arbitragem precisou controlar o clima e o jogo se transformou em um cenário de nervosismo constante até o apito final. Mas enquanto toda essa discussão acontecia sobre a arbitragem, também houve espaço para uma análise importante sobre o momento do Vasco dentro de campo. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas na partida, uma coisa começou a ficar evidente para quem acompanha o time: existe uma mudança clara na forma como a equipe vem se comportando. Nos últimos jogos, o Vasco passou a demonstrar uma postura muito mais competitiva. O time não entra em campo apenas para se defender ou esperar o adversário. Existe uma tentativa clara de jogar, de disputar cada bola e de buscar o resultado. Esse tipo de comportamento tem sido percebido pelo torcedor e tem mudado a atmosfera ao redor da equipe. Durante muito tempo, uma das principais críticas feitas ao time era justamente a falta de identidade dentro de campo. A torcida sentia dificuldade em reconhecer uma forma de jogar, um padrão ou até mesmo uma atitude mais firme nas partidas. Agora, mesmo em confrontos difíceis, começa a surgir um time que luta, que reage e que mostra vontade de competir. Isso ficou muito claro justamente nesse jogo fora de casa. Mesmo enfrentando pressão do adversário e decisões polêmicas ao longo da partida, o Vasco conseguiu reagir em diferentes momentos, marcou gols importantes e manteve o confronto aberto até os instantes finais. Essa mudança de mentalidade começa a devolver algo que o torcedor vascaíno vinha sentindo falta: orgulho de assistir ao time jogar. Não necessariamente pelos resultados imediatos, mas pela sensação de que os jogadores estão realmente comprometidos em representar o clube dentro de campo. É por isso que o empate no Mineirão acabou deixando uma sensação tão contraditória. Por um lado, existe frustração pelo resultado e pelas polêmicas envolvendo a arbitragem. Por outro, há uma percepção clara de que o time está evoluindo e começando a apresentar sinais de crescimento. Esse tipo de cenário costuma gerar debates intensos entre torcedores. Alguns focam mais nas decisões que prejudicaram a equipe durante o jogo. Outros preferem olhar para a evolução do time e enxergar o empate como parte de um processo de reconstrução. Mas uma coisa é certa: a partida contra o Cruzeiro não foi apenas mais um jogo comum no calendário. Ela trouxe discussões fortes, momentos de tensão e também sinais importantes sobre o futuro do Vasco dentro da temporada. Enquanto a indignação com a arbitragem continua repercutindo, o que também começa a chamar atenção é justamente a forma como o time está se transformando dentro de campo. E essa transformação pode acabar se tornando um fator decisivo para o que ainda vem pela frente no campeonato. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro pode estar diante de mais um capítulo daqueles que entram para a história, e não exatamente pelos motivos dentro das quatro linhas.
Nos bastidores, a informação que começa a ganhar força é de que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva teria confirmado o cancelamento da partida entre Vasco e Cruzeiro após uma sequência de eventos que gerou enorme controvérsia. A decisão ainda não foi amplamente detalhada, mas o caso já provoca discussões acaloradas entre torcedores, dirigentes e especialistas. Tudo teria começado com um lance considerado extremamente polêmico durante o confronto. Segundo relatos que circulam nos bastidores do futebol, a jogada teria sido determinante para o rumo da partida e acabou desencadeando protestos imediatos de jogadores e comissão técnica. O ponto central da discussão envolve uma possível falha grave de arbitragem, que teria passado despercebida no momento decisivo e levantado questionamentos sobre a condução do jogo. A situação rapidamente saiu do campo e ganhou os corredores da justiça desportiva. Dirigentes de um dos clubes envolvidos teriam formalizado uma reclamação, argumentando que o erro teria comprometido diretamente a integridade do resultado esportivo. A análise do caso teria avançado de forma acelerada, justamente por se tratar de um episódio considerado sensível para a credibilidade da competição. Fontes próximas ao tribunal indicam que a decisão de cancelar a partida teria sido tomada após a constatação de irregularidades no procedimento da arbitragem no lance contestado. Ainda que os detalhes oficiais não tenham sido totalmente divulgados, a interpretação predominante é de que o erro teria ultrapassado o limite do chamado erro de campo, passando a ser visto como uma falha de aplicação da regra. Nos bastidores, já se discute o que pode acontecer a partir de agora. Uma das possibilidades mais comentadas é a remarcação do confronto, hipótese que naturalmente gera novas dúvidas sobre calendário, logística e até impacto esportivo para os clubes envolvidos. Enquanto isso, torcedores acompanham o desenrolar do caso com mistura de expectativa e indignação. Em um cenário onde cada ponto pode definir destinos importantes na tabela, a anulação de uma partida levanta questionamentos inevitáveis sobre justiça esportiva e transparência. Se confirmada oficialmente, a decisão pode abrir um precedente raro e reacender um debate antigo no futebol brasileiro. Até que ponto um erro de arbitragem pode mudar o destino de um jogo? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.